Você sabia que existe uma pintura tão perturbadora que toda vez que aparece na internet, milhares de pessoas ficam obcecadas por ela, mas ninguém consegue decifrar seu verdadeiro significado? Esta obra de 1874 esconde segredos tão sombrios que seu próprio criador levou as respostas para o túmulo. Durante mais de um século, especialistas em arte tentaram desvendar seus mistérios. Teorias surgiram, debates se inflamaram, mas a verdade permaneceu oculta. E o mais assustador é que existem duas versões da mesma cena. E as diferenças entre elas revelam algo que vai arrepiar você. Alguns acreditam que a segunda versão foi pintada para esconder a verdade. Outros dizem que ela revela a natureza sobrenatural do que realmente aconteceu naquele dia. Hoje vou te mostrar todos os símbolos ocultos que ninguém conseguiu interpretar completamente. E te aviso, quando você terminar de ver este vídeo, nunca mais vai conseguir olhar para esta imagem da mesma forma. Porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que qualquer um imagina. Olhe bem para ela. À primeira vista, parece uma cena terna. Uma mulher segura uma criança em seus braços. Mas quando você começa a observar os detalhes, tudo muda. A criança está vestida de branco, com uma bandagem ensanguentada na cabeça. Seus olhos estão fechados e seu corpo tem aquela rigidez que você só reconhece quando toda a vida abandonou os músculos. Esta criança está morta. Mas há algo mais perturbador. Se você observar atentamente, pode ver que a bandagem não é apenas decorativa. Há sinais de um ferimento real, profundo. E a posição do corpo sugere uma queda de muito alto. A mulher chora, mas não grita. Não se desespera. Chora com uma dignidade silenciosa, quase religiosa. É o tipo de dor que vai além das lágrimas, que se instala no peito e nunca mais sai. Sua postura, sua roupa, seu gesto de rendição é idêntica às representações clássicas da Virgem Maria segurando Cristo morto. E aqui é onde tudo se torna inquietante. Ao seu lado, há um homem vestido de arlequim. Mas repare neste detalhe assustador. Ele ainda está com a maquiagem. Você entende o que isso significa? Que ele acabou de sair do palco. Que isso aconteceu no meio da apresentação. Que algo deu terrivelmente errado e o espetáculo terminou para sempre. Mas há algo ainda mais estranho. Suas roupas estão impecáveis. Não há sinais de que ele tenha tentado ajudar, que tenha corrido, que tenha se desesperado. É como se ele tivesse simplesmente observado tudo acontecer. O arlequim não toca na criança, não fala, não consola a mulher. Simplesmente olha com uma expressão que poderia ser culpa, exaustão ou algo muito mais sinistro. Seus olhos têm uma frieza que faz você se perguntar: será que ele sabia que isso ia acontecer? Mas espere, porque o que vou te mostrar agora vai destruir tudo o que você achava que entendia sobre esta cena. Há símbolos ocultos por toda a pintura que formam uma mensagem secreta. E quando você junta todos eles, a verdade é absolutamente arrepiante. Cada elemento nesta pintura está ali por uma razão. Gustave Doré não deixava nada ao acaso. No chão, cartas de baralho espalhadas. Mas não são cartas comuns. Se você olhar bem, pode ver que são cartas de tarô misturadas com cartas normais. Na arte clássica, as cartas representam o destino, a sorte cega, o incontrolável da morte. A criança estava destinada a morrer? Ou é uma referência de que a vida é apenas um jogo do acaso? E por que estão especificamente espalhadas próximas aos pés da mulher? A coruja acesa. Um símbolo estranho numa cena como esta. Em muitas culturas, representa a sabedoria. Em outras, é um presságio de morte. Mas há algo peculiar sobre esta coruja. Ela está acesa
como se fosse uma vela funerária. E se você reparar bem, ela está posicionada exatamente entre a vida e a morte, entre a mulher que chora e o arlequim que observa. Coincidência? Doré nunca fazia nada por acaso. Os dois cães vestidos. Ambos usam roupas de circo. Um tenta desesperadamente alcançar a criança morta. O outro permanece imóvel junto ao arlequim. Mas aqui está o detalhe que vai te dar arrepios. Os cães parecem estar chorando. Você consegue ver lágrimas nos olhos deles? Ou é apenas sua imaginação sendo manipulada pelo gênio de Doré? As figuras nas sombras. No fundo, personagens humanos observam a cena. Mas aqui vem algo assustador. Se você contar quantas figuras há nas sombras na primeira versão versus a segunda, o número é diferente. Como se algumas dessas testemunhas fossem sobrenaturais. Você consegue ver seus rostos? Ou eles estão deliberadamente ocultos por uma razão muito mais sinistra? E se você olhar profundamente no fundo à esquerda, pode distinguir o que parece ser um poste usado para sustentar uma corda. Mas espere, você viu isso? A corda ainda está lá, balançando levemente, como se algo ou alguém tivesse acabado de cair dela. Talvez a criança estivesse fazendo acrobacias nas alturas. Talvez fosse a estrela do espetáculo. E agora está nos braços de quem a amava. Mas será que foi realmente um acidente? Mas aqui vem o mistério que vai mudar tudo. Porque Doré não pintou esta cena uma vez, ele a pintou 2 vezes. E quando você descobrir por que ele fez isso e o que ele mudou entre uma versão e outra, você vai questionar tudo o que pensava saber sobre arte. As diferenças não são aleatórias. Elas revelam a verdadeira natureza do que realmente estava acontecendo naquela noite no circo. Mas aqui vem o mistério que vai mudar tudo. Porque Doré não pintou esta cena uma vez, ele a pintou 2 vezes. E quando você descobrir por que ele fez isso e o que ele mudou entre uma versão e outra, você vai questionar tudo o que pensava saber sobre arte. As diferenças não são aleatórias. Elas revelam a verdadeira natureza do que realmente estava acontecendo naquela noite no circo. Os Saltimbancos foi pintada em 1874 por Gustave Doré. E aqui está o primeiro segredo que ninguém te conta. Doré estava presente no circo naquela noite. Sim, você ouviu certo. Ele não imaginou esta cena. Ele a testemunhou. Era um dos ilustradores mais influentes da história. Se você já viu ilustrações clássicas da Bíblia, Dom Quixote ou a Divina Comédia, conhece o trabalho dele. Mas esta pintura, esta foi pessoal. Doré tinha uma obsessão perigosa. Não queria ser apenas um ilustrador. Queria provar que podia capturar a alma humana em tinta e tela. E os críticos? Eles o desprezavam. Diziam que suas obras eram teatrais demais, exageradas demais. Mas eles não sabiam o que Doré realmente havia visto naquela noite. Ele escolheu pintar os marginalizados, acrobatas, músicos de rua, as pessoas que a elite preferia ignorar. Era sua forma de rebelião. Mas também era algo mais. Era sua forma de documentar os segredos sombrios que ninguém mais ousava expor. E quando terminou Os Saltimbancos, algo estranho aconteceu. A obra foi rejeitada por todos os salões de arte. Não foi apenas ignorada, foi ativamente recusada. Por quê? O que havia nela que assustava tanto a alta sociedade da época? Aqui está a parte que vai arrepiar você. Pouco depois de pintar a primeira versão, Doré criou uma segunda, mais simples, mais limpa, como se alguém tivesse pedido para ele amenizar certas coisas. Sem a coruja, sem os cães, sem as cartas espalhadas. Apenas a mulher, a criança e o arlequim. Mas aqui está o que vai fazer você questionar a realidade.
Na segunda versão, o Arlequim não está olhando para a criança. Ele está olhando diretamente para você, para quem observa a pintura, com um sorriso quase imperceptível que não existia na primeira versão. É como se Doré tivesse pintado primeiro o que realmente aconteceu, com todos os símbolos, todas as pistas, toda a verdade, e depois criou esta versão sanitizada, mas deixou uma mensagem final, uma mensagem que diz: eu sei que você sabe que eu sei a verdade. Alguns pesquisadores acreditam que a primeira versão mostra um acidente. A segunda mostra algo muito mais sinistro. Algo que Doré viu, mas não podia denunciar diretamente. Doré estava simplificando a cena, ou estava revelando a verdadeira natureza sobrenatural do que havia pintado desde o início. E aqui está o detalhe final que vai te deixar sem dormir. Existem registros históricos de um acidente em um circo parisiense em 1874 e uma criança morreu. Mas nos relatos da época, não há menção de nenhum Arlequim presente na cena. Então, quem é a figura que Doré pintou? De onde ela veio? E por que, 150 anos depois, ela ainda nos observa com aquele olhar que parece saber todos os nossos segredos? Depois de 150 anos, esta pintura ainda gera obsessão. E agora você sabe por quê. Não é apenas uma obra de arte. É um testemunho, uma confissão silenciosa, um segredo pintado em tinta e sangue. Estamos vendo uma tragédia real, onde um pai acrobata perdeu seu filho por sua ambição. É uma alegoria religiosa sobre sacrifício e perda? Ou é algo completamente diferente? A documentação de algo sobrenatural que Doré presenciou e nunca conseguiu esquecer. A música parou. A apresentação terminou. Mas o Arlequim ainda está lá, nos observando, esperando que alguém finalmente entenda o que ele realmente representa. E talvez ele esteja esperando por você. O que você acha que realmente significa? Deixe sua teoria nos comentários, porque algumas obras de arte não foram feitas para serem entendidas. Foram feitas para serem sentidas.